Olha, na hora de comprar utensílios de cozinha, você fica na dúvida? Eu fico. E muitas vezes a gente nem sabe para que serve, né, algumas peças. É normal, tá, gente? Mas calma, que hoje a nossa equipe conversou com um chefe de cozinha que deu dicas preciosas pra gente. Dá uma olhada. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre utensílios de cozinha. Eu trouxe alguns dos meus favoritos e que com certeza me ajudam muitíssimo nesta saga heróica e mesopotâmica da cozinha. Então vamos lá. O primeiro deles é esse daqui, que são eu chamo das esteirinhas de pizza. Aí você vai perguntar assim, mas qual é a diferença desse utensílio aqui? Primeiro que, como elas são bem vazadas, o calor circula muito melhor. Se você for fazer, inclusive, em cima da pedra, você pode botar isso diretamente em cima da pedra. E faz com que a massa acabe ficando mais crocante e, mais, consequentemente, mais saborosa também, porque tem elementos de textura. Geralmente você não vai achar esse tipo de esteirinha, dessas formas de pizza, em lojas, você vai achar mais em lugares como aquelas lojas que vendem panelas, que vendem peça para conserto de fogão, você vai achar nesses lugares. Depois eu tenho um jogo de peneiras. Aí você vai dizer, nossa, mas peneiras? Sim, elas funcionam para muita coisa, não somente para peneirar. Claro que quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai fazer uma torta, a gente sempre dá aquela peneiradinha para dar aquela aerada na nossa farinha. Mas ela serve também para diversas coisas. Se você quiser cozinhar algo no vapor, pelo fato de ela ser de metal e se você tem uma panela que encaixe exatamente a peneira, você pode botar os seus alimentos ali, fechar e cozinhar no vapor. Você quer lavar arroz, de repente, você pode lavar numa peneira grande também. Ou seja, você quer pescar alguma coisa dentro do seu caldo, você pode usar uma peneira menor. Então ela tem várias utilidades e é sempre bom ter um jogo com 3 tamanhos de peneira. Agora nós temos o fouet, que é o batedor de arame também, como dizem, e ele é muito interessante para você homogeneizar os seus molhos, os seus cremes e faz com que você tenha uma textura final bem interessante. O único cuidado que a gente tem que ter, no caso desse aqui que é de metal, é nas panelas que tem antiaderente, que tem teflon, porque eles podem raspar no fundo e isso não é muito legal. Ainda falando sobre pizza, se eu quero, por exemplo, fazer a pizza e dar uma pré-assada na massa, e eu não quero que de repente ela comece a formar aquelas bolhas, eu dou aquela passadinha com esse utensílio aqui, que parece um porco-espinho, eu passo com ele sobre a massa de pizza. Ou, por exemplo, se eu quero fazer uma massa de torta, quero fazer uma massa de bolacha, alguma coisa assim, eu passo esse e ele vai fazer vários furinhos na massa, fazendo com que o oxigênio e o ar escape por ali, o que é bem interessante também. Eu tenho esse daqui, que é essa forminha, essa prensa de hambúrguer, que funciona muito bem se eu quero padronizar os meus hambúrgueres. E como é que eu faço isso? Geralmente eu corto um pedacinho de plástico, ou um saquinho menor, forro isso daqui no fundo, coloco a minha quantidade de carne já pronta, coloco em cima, dou aquela prensadinha aqui, e depois eu já tiro com o plástico e o hambúrguer já está pronto para ser armazenado ou transportado até o lugar onde ele vai ser preparado. Abridor de lata, que é esse daqui. Esses aqui são os modelos mais novos, aqueles modelos que você simplesmente encaixa do lado, vai girando e já vai abrindo as suas latas. Eles são bem mais práticos e vão cansar você muito menos do que você com aquele tradicionalzinho tic, que às vezes você tem uma lata muito grande e chega no final da abertura da lata, você já está com ler, você já está com cãibra, de tanto movimento que você ficou fazendo para abrir a lata, sem contar que tem o perigo de você se cortar. Então esse daqui ele é muito mais seguro, ele é um pouco mais caro, obviamente, mas ele passa para você segurança e também você vai fazer menos esforço, que você só vai girar aquela pecinha ali. Então, para os cozinheiros neuróticos que gostam de seguir todas as medidas do planeta, a gente tem esse joguinho aqui de medidas, que são as xícaras de medidas. Existem vários modelos, como esse daqui, que elas são de silicone, então elas são bem práticas, inclusive. E é bom sempre a gente ter, porque muitas receitas que a gente usa vão trazer, sem dúvida alguma,
receitas caseiras, que a gente chama de medidas caseiras, que são medidas em xícaras, medidas em colheres e tudo mais. Só que a gente sabe que as nossas xícaras, a xícara de repente na minha casa tem uma quantidade, são 190 ml, de repente na sua são 220 ml, e essas quantidades vão variar e podem acontecer de alterar a textura, sabor e resultado final da sua receita. Então, por isso que eu sempre aconselho, se eu usar as medidas, se eu for usar com farinha, coloco aqui, raspo a parte de cima, e eu tenho a minha medida, que nesse caso aqui é 1/4 de xícara. Um beijo grande para vocês e até a próxima!